Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião, a congregação das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo e a proposta da educação globalizada. Como foi a implantação de suas práticas educativas em Mariana e em Lisboa no século XIX? No programa de hoje, eu converso com Ana Cristina Pereira Lage. Ela é doutora em História da Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Diamantina. Nós vamos falar sobre a congregação das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo e a proposta de educação globalizada. Seja bem-vinda, Ana. Um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Flávio. Um prazer também estar aqui. Você pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Basta você se inscrever no nosso canal e aí você pode comentar os nossos vídeos, também compartilhar o Religare com seus amigos. Ana, conta pra gente um pouco como é que era o cenário político e religioso do século XIX. De uma forma geral, né, nós tínhamos alguns problemas entre política e religião no século XIX. Os principais problemas vinham com relação à política liberal, que queria centralizar o poder nas mãos do que seria o político, né, e sem interferências do poder religioso. Por outro lado, a gente tem uma Igreja Católica perdendo muita força entre os seus fiéis nesse período e necessitando fortalecer os seus fiéis, ou seja, fortalecer aqueles que estão ao seu redor. Por conta disso, a gente tem aquilo que nós chamamos de proposta ultramontana da Igreja Católica, que é fortalecer a figura do Papa, fortalecer a figura dos religiosos locais, principalmente a partir dos bispos, e, por outro lado, conseguir que a religião também possa interferir nas questões políticas locais, né? Então, sim, é uma tentativa de interligar e de continuar tendo força junto à política por parte da religião católica nesse momento. Quer dizer, isso nós vamos concentrar muito a nossa conversa entre Brasil, Portugal, mas esse contexto ultrapassa esses limites. É um cenário muito maior, é um cenário que a gente pode falar que é Europa, né, e América, principalmente, né? Embora a gente também possa pensar na influência da Igreja na Ásia, na África, mas principalmente na Europa e na América. Esse cenário de tensão entre o pensamento liberal pelo lado político, o pensamento ultramontano do lado católico, isso interferiu também na educação, que é a sua área, né? Você é pesquisadora em História da Educação. Sim, principalmente pensando na minha área. E eu trabalho com a história da educação feminina, né? Então, as mulheres nesse momento do século XIX é o momento em que elas vão se fortalecer em termos de possibilidades educativas, né? O século XIX existe todo um discurso, né, de que cabe à mulher ser mãe e esposa, mas que também essa mulher, para ser uma boa mãe, uma boa esposa, deve ir para a escola. Então, a escolarização feminina, né, lógico que não é para ela ganhar espaços no mundo do trabalho ou no mundo público, mas para um espaço privado. Não era esse, então, objetivo não era esse o objetivo da educação naquele momento? Não é esse o objetivo da educação nesse momento, mas é um objetivo de educá-la para o próprio espaço privado, de uma forma que ela tenha determinadas regras de civilidade, determinadas posturas, né, e determinados conhecimentos que sejam necessários para dentro da própria casa. Esse discurso é um discurso muito geral, que tanto cabe aos liberais, por exemplo, quanto cabe aos ultramontanos. Aí não há divergência quanto... Não há divergência contra a necessidade de educar mulheres, né? Mas a Igreja Católica, ela se apropria desse discurso com muita força, né? Com uma intencionalidade de que essas mulheres possam ser educadas dentro do seio do catolicismo e, por outro lado, nessa educação, elas consigam se tornar boas esposas, boas mães católicas e, com esse ideário, a Igreja pretende que elas sejam capazes de, vamos dizer assim, doutrinar a sua família, né, dentro de que os seus filhos serão bons católicos e os seus maridos também. Então, dentro de uma perspectiva de que você educa uma menina, mas ao educar essa menina, você educa uma família,
né? E se você educa muitas meninas, você educa muitas famílias e você consegue, então, educar de uma forma muito propícia para a religião toda aquela sociedade local ali. Então, onde se instalava um colégio, né, de freiras, por exemplo, né, que vão ser os grandes instrumentos da igreja para educar essas meninas, onde se instala um colégio de freiras, você vai ter como se fosse um difusor desses valores, difusor desses aqui. valores, sim. E aí esses valores são valores que entram em embate, por exemplo, com os valores do próprio liberalismo. Então, você usar a mulher enquanto um instrumento de valorização da sua educação, mas dessa valorização molda essa mulher para aquilo que a igreja desejava naquele momento. Sim. Né? Então, elas vão ser utilizadas como instrumento mesmo. Sim. Aí tem um papel, você falou, então, os colégios como chamamos, os colégios de freira, exercem exercer um papel fundamental. Você se concentrou numa das suas pesquisas, sobre a congregação das irmãs vicentinas, né? Uhum. As irmãs Filhas de Caridade, Filhas de Caridade São Vicente de Paulo. Qual que é a história dessa congregação? Essa é uma congregação muito diferente, né? Primeiro, acho que é importante a gente pensar que é uma congregação que vai surgir no século XVII, né? Vinculada a São Vicente de Paulo e a uma mulher, que é Luísa de Marillac, né? Santa Luísa de Marillac. E ela é fundada de uma forma muito diferenciada. Por quê? É proposto que não seja uma ordem religiosa. Então, elas não fazem aquilo que a gente chama de clero regular. Elas não fazem parte do clero regular. Então, elas não vão ser recolhidas, elas não vão estar em conventos, né? Elas não vão se fechar, muito pelo contrário. O que existia até então eram ordens femininas, né? E as mulheres ficavam em espaços muito fechados e saíam de lá possivelmente só no momento da morte, ou em alguns momentos elas eram educadas e saíam para suas famílias. Mas esse é um tipo de educação existente até o século XVII, que a gente vai ter até hoje, que são as ordens religiosas, né? Com clarissas, ursulinas, né? As filhas de caridade, elas surgem de uma outra forma. São Vicente fala que elas não são nem regular, nem secular. Elas são os dois juntos, ou seja, elas tanto têm uma regra que elas seguem, mas elas também têm que ter atividades com o povo. Então, elas surgem para auxiliar, ou seja, elas vão fazer o quê? Elas vão cuidar de doentes, elas vão cuidar de órfãos, elas vão cuidar de presos, né? Desde o século XVII, elas não ficam no lugar, elas andam, elas circulam, elas são aquilo que a gente chama de mulheres de vida ativa, né? Então, isso é uma congregação nesse início, né, no século XVII. É a ideia da vida ativa. Elas circulam, ficam o tempo inteiro em busca de auxílio, por isso a caridade. Sim, né? E elas vêm para o Brasil no século XIX e se instalam em Minas Gerais. Isso. É muito importante a gente salientar que é a primeira congregação que chega ao Brasil e são as primeiras irmãs de congregação que chegam ao Brasil, são essas que se instalam em Mariana em 1849. O que a gente tem até então são o quê? Ordens religiosas femininas. A gente tinha conventos de clarissas, de ursulinas, né? Mas nós não tínhamos ainda uma congregação, ou seja, mulheres de vida ativa, né? E que circulavam pelo Brasil. Elas são as primeiras. Tá? Então, a gente pode falar que é a primeira congregação que chega aqui, é a primeira congregação que chega a Minas Gerais, né? Porque aqui nem ordem religiosa existia anteriormente, então são as primeiras, e elas vão chegar em Mariana, né? Com o apoio do bispo Dom Antônio Ferreira Viçoso, né? E chegam aqui para instalar, primeiro, a ideia é uma obra que cuide de meninas órfãs, né? Mas, como o próprio fundador São Vicente de Paulo dizia, que elas não precisavam ficar presas em um único carisma, elas tinham que, na verdade, auxiliar no que fosse necessário, né? Elas abrem outras obras. Quais obras? Por exemplo, a educação de meninas ricas, para manter
a educação das meninas pobres, mas também para cuidar, por exemplo, de mulheres idosas. Elas abrem asilos também, né? Para além disso, elas cuidam dos doentes, elas produzem remédios, né? Elas são muito... a gente fala que elas são as primeiras enfermeiras, as primeiras farmacêuticas, né? Então, elas vão, mulheres, né? Elas Sim. vão cuidar de doentes. Então, elas vão ter várias obras que acontecem concomitantemente à obra delas, que a gente chama de providência, né? Porque elas esperam que a providência traga os recursos para que essa obra se mantenha. Por isso, o primeiro colégio fundado em Mariana, em 1849, se chama Colégio Providência. O que eu estou achando aqui curioso de tudo que você apresentou, da história, do contexto, da própria posição e situação das mulheres naquele momento, desse ideário de educação, é que o ideário de educação para o papel da mulher não é tão restrito na vida social. Não é? Essa congregação vem, não é, para manter esse ideário, para formar mulheres segundo esse ideário, e hoje isso se questiona muitíssimo, né? Mas elas propriamente não é, eram mulheres de muita atividade, de muita inserção na sociedade. Na verdade, assim, o que a gente pode pensar é que elas vão ser os instrumentos para essa educação, né? Mas elas são mulheres que vão muito além do que seria esperado de uma mulher nesse período do século XIX, né? Sim. Então, elas moldam as meninas, mas nas atividades delas, elas vão muito mais do que esse moldar, né? Sim. Bom que a gente vai ter o segundo bloco para continuar essa conversa, e eu espero por você. Até já!